Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um enorme prazer estar aqui, a convite do SESC. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o agosto dourado. Então, nós estamos aqui, eu sou a Laís Aracaki, enfermeira obstetra, também sou consultora em amamentação e vamos falar sobre aleitamento materno, sobre amamentação, ajudar vocês com algumas dicas maravilhosas, valiosas. E junto comigo está aqui a Camila, que é a nutricionista, e eu vou passar para ela se apresentar um pouquinho também. Tudo bem, Camila? Oi, Laís. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila Freiberg, eu sou nutricionista e é um prazer estar aqui junto com a Laís, com essa grande enfermeira, para falar desse tema que a gente ama, né, Laís? Tanto gosta e é tão importante e tão necessário, né? Essa conscientização da importância do aleitamento materno exclusivo aí até o 6º mês. É verdade. Para quem não sabe, o Agosto Dourado é um mês que internacionalmente, mas a semana é internacional, mas nacionalmente o mês todo é dedicado a falar, a discutir um pouquinho mais sobre a amamentação, sobre o aleitamento materno de forma exclusiva. Então a gente vai trazer alguns detalhes, algumas dicas de técnicas também para vocês, mamães. Para quem não é mamãe também, o Agosto Dourado tem muita importância porque é para todo mundo, é para a vida toda, né? Para a qualidade de vida, de saúde, para uma sociedade muito mais saudável, né, Camila? Exatamente. Vale reforçar aqui os principais benefícios, né, Exato. do aleitamento materno e dessa importância. Porque é um vínculo da mãe com o bebê, a gente não fala que o aleitamento materno é só importante para a criança, para o bebê. Exato. Mas para a mãe, para a família, né, cria esse laço, e esse laço entre a mãe e o bebê é super importante, né? Porque o bebê aí está saindo ali do útero da mãe e entrando em contato com esse mundo aí, tudo, né, é novo para ele. Então é o laço de ligação com a mãe, com a família, consequentemente. É importante aí para a mãe, para a sua recuperação do pós-parto, para a perda de peso, né? Quem amamenta exclusivo tem aí uma maior porcentagem de perda de peso mais rápida, e isso às vezes as mães querem, né? Mais rápido, um pouquinho. Um ponto importante. Fora isso, previne a mãe, né, de doenças aí futuras, o câncer de mama, câncer de ovário, né? E para o bebê é o melhor alimento que ele vai poder ingerir nos seus primeiros meses de vida, nas suas primeiras horas de vida. É o alimento mais completo, a gente fala que é o padrão ouro da nutrição, é o suprassumo do alimento, tudo que ele precisa, ele está ali, né? E a gente quer conscientizar justamente isso, esse ponto, de que é o alimento. Muitas mães têm a impressão, ou ainda o mito, né, de achar que o leite não vai suprir todas as necessidades do bebê, que não vai hidratar, mas ele tem tudo ali que o bebê precisa. É verdade, a gente ouve muito, né, aquele mito do leite fraco. Ah, esse leite não sustenta, né, como pode? E aí entra muito as pessoas em volta, né, a rede que deveria ser de apoio, né, vira uma rede de desapoio ali, de desajuste, porque às vezes querem colocar chás, águas, e a gente sabe, gente, que até o 6º mês de vida é só leite materno, é padrão ouro, né, então ele é completo, ele é rico. Que às vezes pode acontecer, né, Camila, é que às vezes nesse desajuste aí, na chegada de um bebezinho, né, que muda toda a rotina da casa, a mãe, que às vezes é mãe de primeira viagem, na maioria das vezes, se sente insegura e parece mesmo que o leite não sustenta, né? É uma falsa sensação na maioria das vezes. Então, às vezes, ou às vezes pode ser também um desajuste da produção de leite. Então, é importante ressaltar que o leite materno é completo. Mas e se a mãe tiver com uma baixa produção também, Camila? Acontece às vezes, né? Pode acontecer porque ela está ainda nessa fase inicial, né? O bebê está dando as primeiras sugadas. Exato. Então, ele está entendendo como se faz e como que deve ser feito. E aí, às vezes, a produção, a descida não vem assim de imediato, ela é um pouco mais progressiva, ela é mais lenta. Então, é importante esse cuidado com a mãe buscar informações antes, né? Não só, que às vezes a mãe fica tão preocupada com o parto, como tem que ser, qual que é a melhor forma, como é na gestação, e não vê esse lado da amamentação que é super importante. Então, esse preparo, ler, buscar profissionais da área, que é super importante, e ter essa rede de apoio, pessoas que vão ali, tá, para incentivar e para apoiar aquele momento que é dela e do bebê, né? Que é único, que é importante. Então, estimular as formas de estímulo, né?
ter calma, acho que é uma das principais, né, E que é mais Laís? difícil, né, E que nessa é o mais fase, difícil, ter porque calma, a gente acabou de paciência. passar por um parto, às vezes é um parto mais demorado, que leva ali, né, várias coisas envolvidas. Ou a recuperação da cirurgia. A recuperação da cirurgia. É verdade. E aí a mãe, ela tem que ter esse momento de tranquilidade, de paciência, acho que é também fundamental, para ela conseguir que o organismo dela, naquele momento, volte suas atenções para a produção do leite, né? Então, ter tudo isso, se hidratar é extremamente importante. Gente, não tem nenhum alimento, tá? Nenhum alimento específico que fale isso, aumenta leite. Aqueles mitos de antigamente, né? A minha mãe falava, minha avó falava que Fala mesmo. Canjica vai aumentar, mingau, alguma preparação mais gordurosa, mas não é isso. A mãe tá ali sugando, recebendo o estímulo do bebê, nada mais vai estimular a produção desse leite do que o bebê sugando, sugando e sugando. A livre demanda é fundamental. E uma boa hidratação da mãe, uma boa alimentação da mãe, ela está comendo todos os nutrientes, não pode ter restrição nessa fase, né, Laís? Muitas vezes as mães querem cortar várias coisas, né, nessa fase. Não é a hora, né, Camila? Exatamente. Fica aí com a preocupação de perder peso, mas na verdade você vai perder consequentemente por conta dessa fase. E o estímulo da amamentação aumenta o nosso gasto calórico nesse momento. Mas o que importa é estar se alimentando mesmo, com comida de verdade, com alimentos naturais e saudáveis, que a gente sabe que são bons e são fundamentais, e hidratar, né? E estimular esse E às vezes eu sempre, quando eu visito, eu vejo muito isso da canjica, né? Eu visito no domicílio e às vezes muitas coisas, muitas preparações assim, focadas no leite, né? Da vaca, na maioria das vezes. Mas a gente tem que prestar atenção que é a qualidade, né, dos alimentos, não é só aquela... É só todo dia canjica, é só todo dia, né? Não vai... E qual que é a qualidade desse leite materno? Depende muito dessa variação, né? Do cardápio, de a mãe comer um peixe um dia, de comer uma carne no outro, uma carne vermelha, se ela não for vegetariana, claro. E os alimentos ricos em todas as vitaminas, né? Importante a variedade. Tem que lembrar que todos os nutrientes são fundamentais. E quanto mais diversificada a nossa alimentação, melhor, mais nutrientes diferentes a gente está ingerindo e, consequentemente, passando ali para o nosso leite que o nosso bebê vai receber, né? E a gente sabe aí que o leite materno traz todos esses nutrientes que o bebê precisa, então, quanto mais a mãe ingerir de nutrientes bons, diferentes, então, vários tipos de carnes, legumes, as frutas, as verduras, né? Tudo isso vai contribuir para ela tá bem alimentada, bem nutrida, conseguir, além de alimentar ela, produzir o leite para poder sustentar o seu bebê da melhor forma. E eu sempre falo assim, o bebê é um reflexo da mãe, né? Se a mãe está muito tensa, não come direito, não dorme, e é difícil dormir nessa fase, né? E não dorme direito, e ainda não toma água, não toma um chá, né? Às vezes à noite é legal tomar um chá para acalmar, para relaxar, é maravilhoso para a produção. Então assim, se a mãe não está bem, é difícil um bebê ficar bem, né? Se ela quer ver o seu bebê bem, ela tem que passar essa tranquilidade, passar essa segurança. Então, confiem no leite materno, confiem no corpo de vocês, né? 9 meses, ou para quem teve um parto mais apressado, aí o bebê fica no forninho ali, sendo nutrido pelo nosso corpo. Então, o leite materno da mesma forma, né? Por que a gente não vai confiar nele, né? Ele é potente, gente, é padrão ouro, tá? Então, confiem no leite materno. E às vezes, Camila, o que a gente vê também é bastante dificuldade, né? Pelo menos eu observo assim, que na realidade da prática, né, as mães têm uma dificuldade ali no ajuste, né? Da pega, no ajuste do bebê. Às vezes a gente pensa que é só a mãe também, né? A tarefa é da mãe, mas o bebê tem a contribuição, tem a parcela dele. Se for um bebê que não tem aquela, vamos dizer assim, aquela paciência, aquele bebê tranquilo, né? Que toda mãe sonha, às vezes a mãe fica mais ansiosa, é normal, né? É verdade. E tem muito do bebê tá se entendendo no mundo. E aí, às vezes, chora e nós, mães, né, ficamos preocupadas com isso, mas ele tá chorando porque tá com fome, é a primeira coisa, ele tem que comer, tá chorando é porque tem que comer. Mas tem várias outras coisas relacionadas ao choro. Ele tá ali entendendo a função intestinal dele, né, as necessidades dele, o ambiente, o barulho, todo o ruído, né, todo esse comportamento do bebê aí tá envolvido no choro e não é só culpa
que ele não está conseguindo sugar Comer. suficientemente, tomar todo esse leite que ele precisaria. Então, é importante ter essa consciência, essa paciência e entendendo, respeitando o momento do bebê também, né? E se acalmando. Eu acho que a principal coisa dessa conscientização para o aleitamento materno é a mãe ter calma, entender que aquele momento é dela e do bebê e aos poucos tudo vai se ajustando. Vai se encaminhando. E por isso que a gente fala que o Agosto Dourado não é sobre as mães, né, que conseguiram amamentar, as mães que não amamentaram, ou que não quiseram amamentar. É sobre essa rede de apoio, sobre a sociedade, contribuir para esse momento, favorecer, né, que esse encontro aconteça, permitir que se desenrole de uma forma mais natural. Então, às vezes, a avó, a tia, o pai, ao invés de ir lá e falar, olha, esse bebê está chorando, mãe, faz alguma coisa, tenta suprir essa mãe de alguma forma, no momento que ela está muito cansada, tentar acalmar o bebê, né? Isso aí, nossa, é uma bênção, a mãe poder dormir um pouquinho mais, porque o papai segura ou a vovó, né? É difícil, mas é maravilhoso para essa mãe, ela com certeza vai vir mais calma, vai ter um encontro melhor com o bebê, né? E assim, não tem regra, né? O bebê tem que sugar, igual a gente falou, é o estímulo melhor, é a sucção, que vai produzir a ocitocina, que vai estimular a prolactina. Então, lá no organismo da mãe tem que ter todos esses hormônios tranquilos, se encontrando. Então, precisa toda a rede de apoio proporcionar esse momento, né, Camila? Exatamente. Tudo vai contribuir, não é só a mãe, né, que tem que se preocupar com esse momento. Todo mundo tem que ajudar. Todo mundo que pode, que está ali com essa mãe, que pode contribuir para que esse momento seja mais prazeroso e mais maravilhoso da forma que tem que ser, né? Porque a gente fala que é um momento único e especial, mas às vezes não é esse mar de rosas no começo, porque tem aí todo esse entendimento da mãe e do bebê, esse reconhecimento, os problemas que às vezes acontecem, né, Laís, de fissura na mama, de rachar, de dar as dores, dói, né, Laís, na hora que coloca para sugar, as primeiras vai doer porque tudo novo, né? Exatamente. E assim, essa questão que envolve um pouquinho aí, que às vezes a gente vê, né? Não que a gente queira florear, que não dói, mas não é para ser doloroso, não é para ser sofrido, mas na prática, muitas mães têm esse momento. Nossa, se a gente for colocar assim num ranking das pacientes que eu visito, e eu visito geralmente as que estão lá no perrengue, 90% tem a sua dificuldade. Sim. Umas no ajuste da pega, outros no ajuste da produção, às vezes é um bebê um pouquinho mais sonolento, um pouquinho mais preguiçoso. Então, por isso que eu trouxe também uns materiais didáticos para mostrar para vocês o melhor estímulo, a melhor forma da pega correta, tá? Então, eu vou tentar, posso passar aqui, Camila, um pouquinho para elas como que funciona? Então, assim, gente, a mama, ela não é um reservatório de leite, tá? Começando por aí, né, Camila? É verdade. Não é pra gente ficar carregando o leite aqui. Então, durante a gestação, às vezes as mães querem ver o leite materno, né? Nossa, eu não tive leite materno durante a gestação. Será que lá na hora do parto eu vou conseguir amamentar meu bebê? Vai, confia no seu corpo. Às vezes, a gente tem que ter, claro, que os sinais de trabalho de parto ajudam, né? Quando a mãe tem os primeiros sinais de trabalho de parto, o corpo já liga os hormônios, né? Olha, vai vir um bebê, vamos nos preparar aí. Então, assim, quando vocês puderem e estiverem programando aí, estiver próximo do parto, uma coisa boa para vocês é consultar, às vezes, com a obstetra, qual que é a indicação de vocês e uma consultora de amamentação também, porque às vezes a gente tem diferenças de mamilo, né? A mama, às vezes umas têm um formato, outra, e inclusive o mamilo. Um mamilo mais plano, um mamilo até invertido, aquele mamilo que quando você pressionar ela, ele volta para dentro, né? Então podem ser os dificultadores aí. Não é a maioria, mas algumas têm essa anatomia, tá? Então, conforme for desenrolando o seu pré-natal, você vai conversando com a sua médica, tá? E por isso a importância de já conhecer uma consultora, uma nutricionista, as fonoaudiólogas também, não é só as enfermeiras que trabalham com a amamentação, tá? Para que vocês tenham, se preparem, né? Não só para o parto, igual a gente comentou, né? Porque o parto passa e depois a amamentação permanece, tá bom? Então, assim, a areola é a parte escura da mama, que estimula a produção. Então, às vezes a gente vai achar que o bebê tem que mamar o bico, né? E é falsa essa informação, tá bom? A nossa intenção é que o bebê abocanhe a areola. Então, na mama, diferente da chupeta, diferente da mamadeira, a areola tem que ser estimulada com os lábios do bebê, tem que ser ordenhada. Então, se a gente parar para pensar,
Ai, mas a boquinha do bebê é tão pequena, né, em relação à mama. Precisa desse ajuste, tá? E é instintivo, gente. Na formação, lá na gestação, Camila, eles já ficam na barriga, você vai descobrir depois. Tem bebês que até chupam o dedo, do pé até, na gestação. É um treino, né? É um fisiológico, eles vão treinando lá. E aí, conforme vai passando, eles nascem e já estão com aquele instinto de procurar. Você encosta o braço, eles abrem o bocão, né? Então, eles têm o estímulo, aquela bocona de jacaré, para abocanhar. Então, não é biquinho, que a gente não quer que chupa a areola, não. Não chupa o biquinho, tá? É abocanhar a areola. Então, até a mãe que tiver o bico invertido vai conseguir amamentar, tá bom? E tamanho das mamas também não influencia, né? Você pode falar um pouquinho, Camila, sobre isso? Sobre o estímulo da produção também? Exatamente. Muitas mães que têm peito pequeno acham que não vai conseguir produzir ou ter a quantidade de leite suficiente para poder amamentar. Mas como a Laís disse, a produção de leite, 80% dela vai ser produzida no momento que o bebê está sugando, fazendo ali a sucção do leite, né? É claro que fica ali um pouco armazenada, a gente fala que a mama ela não é fábrica, né? Ela não é estoque. Ela não é estoque, ela é fábrica. Exato. Exatamente. Porque a produção vai ser estimulada no momento que o bebê estiver sugando. Exato. Então, é isso que é importante lembrar. E independente da mama, do tamanho, do formato, né? Se é muito grande, eu tenho uma mama muito volumosa, eu vou ter mais leite. Não. É o quanto o bebê suga e quanto ele é estimulado. E assim, consequentemente, você vai produzindo mais leite, né? Perfeito. E aí tem até aquilo de, eu quero armazenar. Posso armazenar o leite, né? E aí, se eu ficar tirando muito leite, o meu bebê não vai ter na hora de mamar. Pelo contrário, se o seu bebê está sugando e você ainda está conseguindo ordenhar esse leite, mais leite você vai continuar sendo produzido. Tá? Verdade. E é até incrível, porque às vezes as mães querem andar com o peito cheio, né? Para ver o leite, para mostrar que tem leite vazando. E isso não é muito saudável, na verdade, aumenta o risco de complicações, né? No primeiro momento é normal o peito às vezes descer aquele leite que a gente chama apojadura, né? Desce um leite mais, assim, uma demanda até maior, às vezes que o bebê dá conta, precisa de uma ordenha ali de alívio no primeiro momento, mas a partir desse momento que o bebê adequa a sucção, seu sistema digestório, ele mama, dorme, faz a digestão, né, faz o cocô, evacua, faz xixi e ele tá saudável, a produção vai ficar conforme ele sugar, 80%, gente. Então, há 20% que vai ficar ali, né? E olhe lá, porque realmente, demandando de cada bebê, tem bebê que dá conta de tudo. Exatamente. Eles vaziam, eles esgotam as mamas, e isso é bom, né? Não é um problema, não. Não criem esse monstrinho na cabeça, não. Não alimentem ele, tá? Produção, peito é fábrica. Fábrica, o bebê sugou, produziu. E quanto mais ordenhar, mais sugar, mais vai produzir, tá? Uma coisa que é importante falar também é que a gente vê muitas complicações por essa pega errada, é que as mães falam assim, então eu tenho um bico grande, vai ser um sucesso? Nem sempre. Às vezes o bebê, gente, e é por isso que é bom evitar nesse começo a chupeta e a mamadeira, porque ele vai querer fazer a sua sucção aqui na pontinha, tá? E isso vai prejudicar a produção também, porque a areola que faz a produção, né, do leite, que estimula as glândulas, ela fica esquecida lá atrás. E aí o bebê fica só sugando, fazendo a pressão negativa no bico, começa até a machucar. Tem mãe que fica com o bico quase pendurado, né? Porque o bebê fica muito na pontinha do bico, então nem sempre o bicão é bom. E as mães que não têm, né, que não tem aquele bico super maravilhoso, protuso, que não chega a ser, né, para fora, às vezes tem mais dificuldade porque o bebê quer encontrar o bico também. Então, todos os extremos podem dar um pouquinho mais de dificuldade, por isso é legal você conversar já no pré-natal com a sua obstetra. Uma coisa legal também é fazer uma consulta com o pediatra, né? Às vezes no pré-natal, para falar, olha, doutora, eu quero muito amamentar meu bebê, minha mama talvez dê um pouquinho de trabalho por isso ou por aquilo. Vamos ficar atentos, vamos ficar de olho, né? O que podemos fazer? Às vezes aprender a técnica de ordenha, não precisa ser na mama durante a gestação, mas logo após o parto, para se precisar armazenar um pouquinho desse leite, caso o bebê no primeiro momento não aprenda nossa, nota 10, ele pegou de primeira, né?
nem sempre o bebê vai estar nesse ponto, né, de nota 10. Às vezes ele vai tirar um 5,5, 6 ali no ajuste da pega. E para não machucar tanto, a gente ajusta isso, né, com uma ordenha. Às vezes você consegue ofertar esse leite num copinho, né, Camila? Legal falar que a mamadeira atrapalha. Fala um pouquinho pra gente. É importante, nesses momentos iniciais, às vezes eu quero tanto amamentar, tanto dar o peito e não consegue. E aí vai surgindo, às vezes, uma frustração, um medo, né? Vai se preocupando, será que ele está recebendo todos os nutrientes? E aí acaba indo para a mamadeira logo de cara. Então é importante entender que a mamadeira, nesse início, vai atrapalhar sim um pouco, porque o bico não é no formato mais anatômico e necessário para o bebê, né? O nosso corpo ele foi pensado justamente para isso. Então, às vezes, ofertar ali primeiramente no copinho. Então, eu vou fazer a ordenha do meu leite, né? Vou tirar ali e coletar na forma do copinho para ele conseguir sugar. Ou numa colherzinha também funciona. Perfeito, funciona, né? Super legal. Então, para ele ir se adaptando, você vai estar entendendo que ele está sendo alimentado, não vai ficar com fome, né? E preparando essa mama, né? Se ela sofreu alguma fissura, tá dolorida aqui naquele momento, você consegue se preparar mais, né, Laís? Dá um descanso para recuperar, né? Porque, ó, imagina, o peito tá ali, 9 meses sem ninguém mexer, e de repente tem um bebê toda hora sugando, né? Vai às vezes dar uma sensibilidade. Cada mulher tem uma sensibilidade maior, outras menores, mas vai às vezes afetar um pouquinho, né? A sensibilidade e às vezes o psicológico, o medo da dor, né? Então às vezes é a hora do papai, da vovó, né? Ajudar a tentar fazer. Gente, por isso que é legal estudar antes. Procurem como ofertar o leite no copinho, né? Na colherzinha, porque às vezes a gente vai conseguir ajudar essa mãe de outra forma, porque se a gente der a mamadeira de primeiro momento, às vezes o bebê vai piorar a pega, né? Então, às vezes dele ir lá e abocanhar a areola como deveria para não machucar e não fissurar o bico, porque aí a gengiva vai bater aqui, né? Se a gente pôr a boquinha do neném no mamilo, então vai piorar, porque o bico da mamadeira faz exatamente isso, né? Então, às vezes, isso vai piorar a pega. Então, ao invés de a gente ajustar, nós vamos, né, causar um maior transtorno. Se às vezes era só a produção que estava um pouquinho baixa ali e é para estimular, é importante dar esse tempo para o corpo, né? Esperar a descida do leite. Claro que a gente vai avaliar cada caso, né? Tem bebês que têm uma demanda maior, bebês de diabetes gestacional, casos em exceção. A gente precisa observar com o pediatra, inclusive, mas no fisiológico, o bebê estando fazendo xixizinho, né, estando com as eliminações fisiológicas tudo bem, com a pele bem hidratada, ele tem uma reserva, né, Camila? Então não tem esse desespero de vamos dar outro leite, e também não é assim, não é eu que escolho outro leite, né? Tem a formulação específica para cada bebê, não é verdade? Sim, e aí cabe o profissional que está ali, você está te acompanhando a fazer essa melhor orientação, né? E se você tem essa necessidade, como a Laís disse, falar, olha, eu quero muito amamentar, eu não quero recorrer, né, de imediato por uma fórmula. Se dá para fazer esse ajuste. Se isso for possível, né? Então é importante e ter essas outras estratégias do copinho, esperar, entender também que o leite, em cada fase, né, ele vem preparado de alguma forma. Então, por exemplo, no primeiro momento, esse primeiro leite da descida ali é o colostro, né? Então, aquele leite que vem ali principalmente com um aporte de proteína aumentado para esse bebê, com a principal função imunológica, né? Para preparar esse bebê para o mundo de forma aí imunológica, né? Trazendo esses nutrientes assim. O colostro fica de 1 a 5 dias, geralmente, né? Dependendo da mãe aí, do bebê, da necessidade do bebê. Depois aí do 6º ao 15º dia é um leite de transição, que aumenta o seu aporte de gorduras, né? De carboidratos. E aí depois o restante da amamentação, que é o leite verdadeiramente maduro, não, que é o leite, né? E aí que vai ter todos os nutrientes, as vitaminas e os minerais que a mãe está passando ali para esse bebê, tá? Então, é importante saber disso, que esse primeiro leite, o colostro geralmente é mais clarinho, branquinho, e as mães ficam morrendo de medo. Nossa, não vai ter suficiente. Parece fraco mesmo, né? Parece fraco, mas não é, né? Pelo não contrário. Não é, por favor, não é. Não é, e tem tudo que ele precisa. É importante falar dessa transição, porque às vezes, assim, a mãe fica
corre-se um risco, acho que antigamente era um pouquinho mais da amamentação cruzada, né? Ela vê que uma vizinha, uma prima, uma colega e até às vezes uma colega de enfermaria lá no hospital tá com leite e ela não tem e ela quer que a mãe do outro bebê amamente seu filho. E aí, Camila, pode? Não pode, né? Hoje a gente sabe que esse tipo de... como é que falava? Amamentação cruzada. Mãe de leite, né? Mãe de leite, né? Se fazia muito e hoje não tem essa recomendação. Pelo contrário, né? O entendimento de que os nutrientes que você passa e também todas as formas de proteção do seu organismo para o seu bebê. Né? Então, não ter essa forma de contaminação mesmo até. É um risco, inclusive. Um risco de contaminação amamentando com outra mãe. O seu leite é o suficiente para o seu bebê em todas as fases, do início ao fim da amamentação. Tá bom? E aí realmente é até um risco, porque existem as doenças que são transmitidas e além da composição, que a Camila acabou de falar, um bebê de 7 dias não está pronto para um leite de bebê de 6 meses, já imaginou? A composição muda. Por isso que na recomendação também, gente, do complemento, né, onde a gente vê que precisa essa complementação da fórmula, né, infantil, que o pediatra prescrever é aquela específica, naquele volume específico para cada bebê. Também não é a receita da vizinha para o meu bebê, né, Camila? Isso é importante falar. E às vezes quer, além da fórmula, colocar outro tipo de suplementação, várias fórmulas junto, e às vezes não é isso que o seu bebê precisa naquele momento. E às vezes pode piorar a saúde, a qualidade da saúde, o desenvolvimento dele. Os rins estão se formando, o intestino, né? Todo o organismo dele, ele está começando a ser formado ali, né? Então, a parte digestiva dele é tudo muito ainda frágil, está sendo iniciado. Então, esse primeiro alimento ali vai interferir em toda a trajetória dele de desenvolvimento e crescimento. Então, optar sempre por leite materno exclusivo, não, se for preciso de um complemento, fazer conforme a orientação, tanto do profissional médico, do nutricionista, e não ir muito, né, pelo que se vai falando às vezes, ou informações comum, não seguras. Né? Eu já ouvi até, Camila, olha que absurdo, que tem que dar primeiro um chá para o bebê antes dele mamar, ou café, você já ouviu falar, gente, de café, dar o café. Não sei, nunca ouvi falar isso. Qual que é o benefício de dar o café para um bebê, né? Chazinho, água, café, suco de laranja, lima, né? Tem umas fórmulas mágicas assim, né? Exatamente. Que é um risco, gente. Exatamente. Em vez de você estar alimentando, achando que está alimentando melhor ou que vai trazer algum benefício, pelo contrário, pode prejudiciar, né, o desenvolvimento do seu bebê, a saúde do seu bebê. Como a gente disse, a digestão dele está sendo formada. Todo o sistema imunológico, digestivo dele está sendo formado e trabalhado. E o leite materno, como a gente disse aqui, né, e vai dizer várias vezes. E vai repetir. É o nosso alimento ouro, é o padrão ouro mesmo, e isso vai interferir. Tá? Então, quando eu coloco outro alimento fora desse inicial, né, vai atrapalhar aí todo o desenvolvimento e crescimento dele. Tá? E às vezes a gente não vê agora, né, Camila? Essa resposta, às vezes a gente, aquela expressão de comeu e não morreu, né? Nossa. É muito comum. Mas, gente, é um risco lá no futuro, às vezes, ali na adolescência, o desenvolvimento de uma doença precocemente, né? A gente ouve muito dos engrossados, né? Que às vezes é colocado na dieta de um bebê. Gente, agora pode não dar nenhuma repercussão, pode o bebê até engordar, né? Parecer que é tão gordinho, fortinho, mas depois, lá na vida adulta, que a gente vê o reflexo, né? Que a gente vai ver as respostas disso no organismo, o intestino com um desenvolvimento muito ruim, né? Precário, que a pessoa sofre tanto, ou obesidade, né? Para um bebê que o leite materno, gente, contém tudo que ele precisa. Então, se é dado além do que ele precisa, sem, né, um equilíbrio ali, uma prescrição médica, com certeza vai desenvolver de uma forma errada, né? Uma demanda que um bebê não tem, você vai dar um aporte que ele não dá conta. Então, com certeza repercute, né, Camila? Não, com certeza. E isso para frente pode refletir em doenças, né, para a criança. A própria introdução alimentar pode ser atrapalhada por conta disso. E desenvolvimento de doenças. A obesidade é uma delas. Então, crianças que não se alimentam de leite materno, a gente tem aí estudos
que têm mais propensão de desenvolver obesidade quando adultas, né? Olha Ou aí. até adolescentes, ainda crianças. Ter problemas de colesterol alto, diabetes, né? Tudo vai interferir. Com certeza. Então, uma boa nutrição inicial. O importante é a mãe estar bem alimentada para passar todos esses nutrientes, né? Na forma do leite materno exclusivo, sempre, né? Até o 6º mês e depois com a introdução alimentar. Perfeito. Então, gente, era isso. A gente gostaria de passar muito mais informação. A nossa ideia era trazer muito conteúdo, não dá tempo, fica até cansativo, né? Então, assim, a gente vai tentar trazer um encontro presencial para vocês. Depois nós vamos trazer a data, o horário para a gente fazer o encontro. Não precisa ser só para as mães que já estão com o bebê, vem as gravidinhas para se preparar também. Muito obrigada, Sesc, pela essa oportunidade. Camila, muito obrigada. Foi maravilhoso, né? A gente nem gosta de falar, né? Não, nem um pouco, né, Laís? É muito bom estar aqui, trazendo essas informações, conversando, né? Nós profissionais da saúde gostamos disso, de estar ali trazendo cada vez mais informações para vocês, para a família, para que esse momento seja cada vez mais especial e conscientize tanto as mães, as futuras mamães, mas toda a população e a sociedade dessa importância e desse alimento tão rico e especial que né, para nossas crianças aí e para o futuro delas também. Foi um prazer estar com vocês, com a Laís, e obrigada pelo convite do Sesc. Obrigada, Camila.